Terça, dia 27 de outubro de 2020, pela Estação X de Castro, mostrando o céu absurdamente azul, um azul cristalino, um azul do tempo de criança. Nuvens algodonosas, cúmulos, nuvens de tempo limpo, um céu divino. Olha essa nuvem maravilhosa aí, nuvem de evaporação. Tá assim um clima gostoso, o sol tá dourado, ventilando. Observe o movimento das folhas. E o povo em geral desconhece esse tipo de, vamos dizer, de bênção maravilhosa que é o céu azul, tipo transparente, cristalino, que por falta, por ausência, por descanso, vamos dizer assim, na geoengenharia climática, os seus rastros químicos, suas esteiras químicas, os sprays que as corporações mundiais, internacionais, com cumplicidade de organizações, com empresas brasileiras ou pretensamente brasileiras. A Embraer foi vendida, enfim, depois não quiseram mais, depois, enfim, a Estação X mantém sua sede, seus dispositivos, suas cápsulas girando para aumentar o efeito depurativo ou restituidor naturalmente do bioma, né? Ali nós temos um dispositivo com 4 cápsulas girando ininterruptamente. Muitas vezes essas cápsulas esquentam o dispositivo, temos que desligar algum tempo, lubrificá-los. Olha como venta, não? É isso aí, isso é ionização tipo negativa de circulação de ar. Onezir Correia, Sheila Machado, Jeta, Aparecida e outros sabem melhor do que eu esses detalhes climáticos. Mas quanto mais química, aí veio agora há pouco um pessoal que entrega material reclamando do calor. Tipo assim, né? Seria uma piada se não fosse trágico. Um dia tão maravilhoso, sol absolutamente dourado, não queima, aumenta o teor de vitamina D no organismo, de energia solar, e melhora o psiquismo. Enfim, né? Quando o céu está escuro, borrado, cheio de química, cheio de expansões, com aquela gelatina, uma coisa assim, um azul chumbo, plúmbio, parece que o povo gosta, acha melhor. Fica abafado, fica irrespirável, fica assim cáustico, fica uma estiagem psicamente, fisicamente, diminui a incidência solar, dá depressão, diminui as endorfinas, as serotoninas, os hormônios, que dependem da ação solar. E é isso. Então nós temos a geoengenharia climática hoje, tirando o feriadão, né? Graças a isso e aos efeitos de restituição da Estação X, não temos a química, porque ontem à noite mostrei uma esteira química na forma de nuvens, estratos aqui, aí não está mais presente. Por quê? Por causa da Estação X, se não estaria presente. Antes da Estação X em Castro, há 8 anos, isso ficava uma semana aí, 10 dias, eles não precisavam despejar mais, ganhavam tranquilamente. Depois agora eles têm mais despesa, porque eles têm que jogar mais e mais vezes. Enfim, né? Tá mais despesa para os financiadores da geoengenharia climática, seja essas corporações que não têm, são uma hidra multiforme de muitas cabeças. Basta ver o filme, né? A corporação, que você vai saber muito bem o que é uma corporação, tem na internet. E eles não estão nem aí preocupados com efeito estufa, aquecimento global. Isso é só no papel, isso é só para cientista ver
para a autoridade, para as COPs mundiais, para estabelecer, vamos dizer, liberdade nos céus do mundo inteiro para ação, mas a agenda oculta das corporações, essa não é divulgada, não é? A guerra climática, as pressões, a destruição. Ora, estão nos protegendo do aquecimento global? É uma piada mesmo, não é? O aquecimento global, as estiagens, é em resultado do desmatamento, da devastação. Então, não se substitui restituição das florestas, das matas ciliares, dos ecossistemas com geoengenharia climática. Isso é um absurdo, não é? Mas no discurso passa assim: são os nossos salvadores, nossos deuses do céu, e para esses jatos e suas corporações e seus pilotos, nós somos meras formiguinhas aqui embaixo, né? Eles são os deuses lá das suas naves poderosas, fantásticas. Nós somos formigas que eles podem jogar, seja o que for, não se importa o que é que estão jogando, seja que química for, iodeto ou outro tipo de sal. São dezenas de sais citados, onde o iodeto de potássio, ou melhor, iodeto de prata, é uma das químicas, não são muitas aí, e não tem controle centralizado nenhum. Fica bonito para a imprensa, né? Fica bonito para os órgãos, para os encontros internacionais, para os COPs, mas as agendas ocultas, as corporações não divulgam e jamais vão divulgar. Nós é que vamos, a natureza é que vai levar, nós enquanto 99% enquanto natureza, vamos levar fumo. Vamos ser extintos junto com a natureza. Nós somos natureza em 90% ou 99%, não é? 1% aí nosso é extraterrestre mesmo. Por isso que busca cada vez mais o infinito sideral e cósmico e deixa a medíocre Terra, né? A azul celestial divina, Gaia, a Geia divina, ao buraco, né? No socavão da miséria, da extinção. Afinal, o que somos nós, né? Mero povinho para eles, né? Formigas que vivem aqui, enquanto eles vivem lá nos céus. Eles só se importam com vamos dizer, né? Com os bastardos, com as famílias deles, está um monte de medicamento. Aqui mesmo, agora há pouco está o pessoal falando, né? Uma empresa aqui de material de construção, o dono se mete num monte de outras filiais, até abrindo um banco que financia bancos. Olha só, ele empresta, e é apenas um medíocre, vamos dizer assim, um medíocre empresário da cidade que cresceu, toma só por volta de 10 medicamentos para depressão, para insônia, para mania, enfim. Vocês imaginem os poderosos do mundo, vocês imaginem os donos, vocês imaginem os presidentes desses impérios mundiais, dessas corporações megalomaníacas. 10 medicamentos é muito pouco, na verdade, se multiplica por 3 o número de medicamentos que eles usam para manter-se funcionais, né? E não serem, vamos dizer assim, enlouquecidos, ficarem pinéis, e daí seus próprios filhos os internarem, e tudo isso a morte leva no final das contas, né? Fica para os filhos torram. Eles não ouviram a parábola de Cristo, né? Yeshua, que dizia: não acumuleis tesouros na terra, não, porque os ladrões minam e roubam, e a morte bate na sua porta quanto você menos espera, e você termina como um cadáver ambulante, um zumbi. Essa parábola está ali e ninguém ouve. Isso não é citado porque a ganância é uma doença, porque hoje os psiquiatras tratam a ganância, tratam a megalomania com medicamento, mas na verdade isso apenas abafa e continua vamos ver, se exprimindo a megalomania em termos políticos, em termos de indiferença com a vida de Gaia,
com a vida de Geia, a vida, o manto vivo, a biodiversidade, que se lasque os pássaros, que se lasque os animais, que se lasque toda a biodiversidade, a cadeia, enfim, que mantenha a vida tão frágil em Gaia, não é? Que se lasque as florestas, pode queimar, pode desmatar, que haja devastação, porque os deuses do céu, através da geoengenharia climática, resolverão tudo. Eles dizem isso, gente. Dizem que basta a geoengenharia climática, que não tem problema, pode desmatar, pode. Não se importe com CONAMA, não se importe com IAP, com IBAMA, não se importe com controle nenhum. Basta a geoengenharia climática, é assim o discurso, meu Deus. Gente, acordem, vamos ajudar a colaborar com a Estação X de Araraquara para manter livre a ação do Ronesier, que ele faz os intercâmbios nacionais e até internacionais da Estação X. Mas não deixamos de combater, não deixamos de montar as sedes pequenas, sedes minúsculas, e isso fará uma diferença grande no final, porque você se convencerá e você passará a ser um ativo e não apenas um denunciador vazio da geoengenharia climática, porque com as sedes da Estação X são obrigados a lançar mais química, gastar mais, pôr em xeque isso e mostrar que, sabe, a devastação é de destruição ambiental, porque a Estação X age através do bioma, do campo espiral de restituição, de desionização, de, vamos dizer assim, limpeza da ionização positiva causada pelas sais dessas químicas, seja alumínio, seja prata, seja enxofre, seja lítio, seja o que for. Daqui a pouco estão soltando até venenos de todo tipo. Já fizeram isso em guerras. A guerra climática está aí, é o plano B, gente. Assim, não deixe de colaborar com a Estação X de Araraquara, especialmente, e monte. Daí, a partir disso, você pode receber suas cápsulas e gradualmente você se transforma num combatente pela Estação X, regulando, porque nós não podemos impedir a geoengenharia climática. Isso é uma coisa que vai estar eternamente. O que nós temos que fazer é denunciar para quê? A voracidade dos megalomaníacos que são mantidos por um monte de drogas antipsicóticas e antidepressivas e antimaníacas sejam regulados, sejam contestados, que os promotores de justiça, os juízes, as entidades, as ONGs, e especialmente os órgãos de controle, os CONAMAs, os IBAMAs, os IAPs e tudo, façam realmente seu trabalho, pressionando os governos eleitos, maníacos ou não, a controlar e não vamos dizer, desativar os órgãos de defesa do meio ambiente, gente. Amigos da Estação X, vamos ser conscientes, vamos participar disso, porque Gaia está na extinção. A biodiversidade, os cientistas descompromissados que não têm rabo preso, estão nos alertando isso cada vez mais. Será que somos idiotas? Será que nós não temos coração mais? Será que nós deixamos de ser humanos? Será que é isso que eles querem? Será que vamos deixar nossa humanidade e depois ficar tomando clonazepam, e Rivotril e um monte de antipsicóticos? Gente, vamos pôr a mão na consciência, porque não é de medicamento depois que nós vamos resolver a nossa humanidade. A nossa humanidade faz parte de Gaia. Sem Gaia, sem os pássaros, sem toda a cadeia alimentar, sem toda a beleza, não existe motivação de estar vivos no sentido pleno. Existe só ganância, ansiedade, angústia, e daí ganância cada vez maior, mania, megalomania, concentração, essa doença do capitalismo absurdo, concentrador e predador. Não estou contrapondo o capitalismo a nenhum comunismo, a nenhum totalitarismo, não, de jeito nenhum. Longe disso, não estou contrapondo
posicionando. Estou dizendo que o Estado tem obrigação, porque foi eleito para isso, de ter esse tipo de atuação dentro da sociedade como regulador e moderador dos apetites e das paixões que a sanha capitalista cumulativa do nosso vazio, que é o nosso vazio existencial, a nossa falta de integração de Gaia conosco e com a nossa transcendência que leva à sanha, que leva a doença da ganância, da concentração de renda, que mantenha a voracidade e o sangue do capitalismo. Todo totalitarismo é errado, todo totalitarismo é um absurdo, porque transforma o Estado daí num todo protetor com, vamos dizer, uma elite, um partidozinho, mandando e desmandando e tornando o ser humano como um robô. Não é isso? Não é isso que nós estamos pregando de forma nenhuma. Porém, é preciso um governo suficientemente moderador e dentro de um Estado social que mantenha as condições para possibilidades dos seus integrantes, dos seus cidadãos, do pessoal que vive dentro das suas linhas de sobrevivência e ter a possibilidade de, vamos dizer, no mínimo de viver, de existir e de se desenvolver integralmente. Não é só dinheiro, não é só faculdade, não, é integral. Sem integração nós continuamos ansiosos, nós continuamos com a morte nos nossos calcanhares sempre, gente. É isso que nos faz ansiosos, porque o ser humano tem uma angústia existencial. Isso os antigos filósofos que ninguém lê mais sempre reconheceram, né? Nós temos o filósofo Kierkegaard, filósofo existencial, nós temos Martin Heidegger, nós temos Nietzsche, nós temos tantos filósofos que apontaram o dedo na ferida, mas isso continua completamente, é transformado em consolo religioso. Aí nós temos essas pentecostais ignorantes que estão apoiando o sionismo, e o sionismo é uma doença, vamos dizer assim, né? É um superpoder alienígena, alienado, que praticamente não tem nada a ver com os judeus, não tem nada a ver com Bíblia nem religião antiga. É um poder econômico, alienígena dentro da tradição judaica e judaico-cristã, e essas pentecostais especialmente estão apoiando o sionismo, né? E o sionismo, o Mossad, enfim, todos eles têm de uma capacidade de fazer pressão, de saber a vida privada de todo mundo, de controle de informações e pressionar os governos, sabe? E eles fazem isso com toda a capacidade deles de guerra e de espionagem. Por isso, especialmente os pentecostais, né? Os pentecostais, olha, são os ignorantes que estão entregando o país a uma potência estrangeira em nome de religião. Enfim, o nome, né, sagrado de Cristo, o nome sagrado vamos dizer, do arquétipo da integração humana, não digo em termos religiosos, mas em termos existenciais, o arquétipo da integração humana, do pai e da mãe, fundamentais da nossa existência pessoal e transcendental, entregam na mão de alienados e alienígenas que são implacáveis e que são controladores do meio ambiente e instituem todas essas corporações, essas hidras de 10 cabeças, de 1000 cabeças, cujos componentes, a hierarquia, a topografia, a sua pirâmide de poder, aí em cima, embaixo e tal, eles não sabem o que acontece dentro dessas corporações, e aquilo que vai para a imprensa, para os encontros internacionais, é apenas o discurso para imprensa
que é rabo preso deles, eles são os donos das empresas que fazem a cabeça do grande público. É isso, minha gente. Vamos entender que tudo começa com a gente mesmo. Tudo começa com a sua participação e o seu despertamento enquanto ser humano integral, integrando-se. Por isso você saia do seu comodismo. Saia do seu comodismo, veja com seus olhos e decida por si mesmo. Observe, decida-se, integre-se e passe a ser. Verdadeiramente a nossa existência humana é combativa. Como digo, combatente e guerreira. Essa é a verdadeira existência de movimento e repouso. É o movimento na espiral e é o repouso no centro, no pivô central dessa espiral. Já são 20 minutos, estação X, hoje dia 27, uma terça-feira de 2020. Abraços!